Nós estamos aqui numa caminhada, já desde o início de fevereiro, sob o tema Uma Vida Só para Viver, não é? E, ao menos que Deus mude o nosso coração, mas eu quero encerrar hoje essa série de ministrações, né? E a partir do domingo que vem, a gente encaminha uma nova direção, se Deus assim nos permitir. E essa série de pregações você pode acompanhar no nosso Facebook da igreja, né, que é Catedral Metodista de Petrópolis. Eu não vi lá a postagem da semana anterior. Não sei se está lá e eu passei desapercebido. Né, mas essa semana entra. Né, você tem a oportunidade de, através do canal do YouTube, acompanhar todas as ministrações que a gente tem. O Facebook te dá o alerta. O canal do YouTube é Catedral Metodista Oficial. Então, se você procurar no YouTube, Catedral Metodista Oficial, você vai encontrar vários vídeos e várias pregações. Essa semana eu estava ouvindo de uma série que nós fizemos aqui sobre Reconstrua a Sua Vida. Né? E foi uma série muito rica, Deus nos abençoou muito naquele tempo. Então, está lá, disponível, é só você acessar e ouvir. E essa Uma Vida Só para Viver parte exatamente da constatação de que a gente tem vivido a vida desapercebidamente, né? Ou seja, sem se dar conta de tudo de quão frágil essa vida é, e ao mesmo tempo de quão grande é o potencial que nós temos nessa herança que foi dada para a gente. A vida é um depósito de Deus sobre nós, maior do que a nossa capacidade de discerni-lo, maior do que a nossa capacidade de perceber o tamanho disso, não é? E a gente vai vivendo a vida que Deus nos deu a partir da realidade que a gente vive, a partir da nossa história, a partir da nossa família, a partir da nossa cultura, a partir dos valores que a gente foi apreendendo, das experiências boas e ruins que nós temos ao longo da vida. E o objetivo dessa série é lembrar que essa vida é um suspiro. Embora tenha muita gente aqui que se ache gato ou gata, ninguém aqui tem 7 vidas. Né? Todo mundo aqui tem uma vida só para viver. Ou seja, tudo que a gente tem para fazer, a gente vive agora, nesse momento atual. Não dá para esperar fazer diferente de uma outra oportunidade. Deus nos dá essa vida para a gente viver. E eu preciso viver bem. A Bíblia diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o propósito de Deus é que sua vida seja boa. Você pode dizer isso à pessoa que está perto de você? Deus quer que sua vida seja boa. Fala para ele. Boa, agradável, feliz. Não dá para esperar o final da vida para ser feliz, é para agora. A nossa convicção é que o céu de Deus começa agora. A vida que Deus tem para oferecer, essa vida plena de transformação, é para já. E, ao contrário do que se prega, do que parece, uma vida boa não está necessariamente vinculado às circunstâncias boas. É possível ser feliz mesmo vivendo num ambiente adverso, hostil, difícil. É possível ser feliz mesmo não tendo uma história que você julgue boa, das melhores. Mesmo que você tenha nascido num contexto difícil. Essa vida plena se realiza a partir da observação de alguns princípios, de alguns fundamentos que a palavra de Deus nos dá. E hoje eu quero me remeter a um texto que é muito comum. Né? Eu falei sobre ele ontem numa Bodas de Prata aqui, não é? E eu quero aprofundá-lo hoje. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, você pode acompanhar aqui na projeção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim: e eu passo um pouquinho antes, no finalzinho do 12. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo
excelente. Versículo 1 do 13 agora. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se resente do mal. Verso 6. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquilados. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Pai, que o Senhor fale no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Uma vida só para viver. Se você recebesse um ultimato, e talvez você já tenha passado por isso aqui, de alguém te dizer, você tem tantos dias de vida, você tem 30 dias de vida, 1 ano de vida. É possível que alguns dentre nós aqui já tenham recebido esse ultimato. E todas as pessoas que eu conheço que experimentaram a iminência da morte, ou seja, que chegaram a uma condição de fragilidade muito grande, começaram a repensar a sua vida e prestar atenção naquilo que de fato interessa. Porque, via de regra, a gente perde tempo e gasta a nossa vida com coisas muito rasas. Via de regra, nós perdemos tempo com discussões, com questões que não valem a nossa vida. Nós gastamos um esforço de vida que não pode ser reposto, que não pode ser recarregado com coisas que não valem esse esforço. E o primeiro fundamento para mim dessa vida que eu quero viver, que é plena, é que eu preciso fazer uma escolha excelente. Paulo começa dizendo assim: eu vou passar a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ou seja, é mais do que excelente. E aí, quando Paulo faz isso, se você lê o texto por inteiro, a impressão que dá é que a gente nunca vai conseguir viver essa vida que Paulo está dizendo. Que essa vida de total entrega não é possível. Que essa vida de dar conta de tudo, de enfrentar tudo, de tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, essa vida otimista, positiva, não é possível. Parecido com o Sermão da Montanha, que Jesus vai dizer: bem-aventurados os humildes, os pobres. Parece que não é possível. Parece uma vida utópica demais, essa vida onde essas condições aqui do mundo não definem para onde eu vou. Mas é possível, e só é possível, quando eu faço uma escolha excelente. Jesus, quando veio à terra, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a primeira escolha que eu preciso fazer é sobre qual fundamento eu estou estabelecendo a minha vida. Eu entendi que Jesus é o fundamento para a minha vida, eu entendi que Ele é a escolha mais do que excelente. O único lugar na Bíblia que Deus se deixa definir é quando a palavra de Deus diz que Deus é amor.
Ou seja, a escolha mais do que excelente é uma escolha de uma vida fundada em Deus, fundamentada em Deus, quando eu reconheço que Deus é o princípio da vida, e se Ele é o princípio, criador, gerador da vida, é só a partir dele que eu vou conseguir alcançar o topo, a plenitude, o sonho que eu tenho para mim. E é interessante que Paulo é um homem temente a Deus. Paulo é um homem religioso. Paulo é um homem que durante toda a sua vida procurou ser religioso, conhecia a lei. E ele só percebe esse caminho sobremodo excelente quando ele tem um encontro real com Jesus. É só a partir do momento que a gente se percebe entregue nas mãos de Jesus que a gente vai conseguir perceber, abrir os olhos e perceber que há um projeto de Deus para a nossa vida. Você pode ter excelentes projetos a respeito da sua própria vida, mas Isaías 55 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A gente entrega a vida para Jesus quando a gente reconhece que mesmo querendo o bem, muitas vezes a nossa vida está seguida de escolhas erradas. E essas escolhas vão nos engessando, vão travando a vida da gente. E Jesus é aquele que nos liberta dessas escolhas e nos dá uma direção única, nos dá um propósito, nos dá a revelação de quem nós somos em Deus, de qual é o plano original de Deus para a minha vida. Eu de vez em quando digo isso aqui, já disse mais, mas vou dizer de novo. E vou pedir que você diga, por favor, com mais força do que eu, para quem estiver perto de você. Diga assim, olha, quando Deus sonhou com você, Ele não caiu da cama. Ou seja, Deus tem um sonho com a gente. Deus tem um propósito na vida da gente. E isso não é discurso, é real. É verdade. Deus sonhou tanto com a gente, que Ele veio pessoalmente garantir que essa escolha se tornasse concreta na nossa vida. Mas é interessante que Deus não se impõe a ninguém. Então, o primeiro fundamento para essa vida que eu quero viver é que eu preciso fazer e aprender a fazer escolhas excelentes. Você já escolheu alguma coisa na sua vida da qual você se arrependeu? Já? Acho que aqui não acontece isso não, né? Hein? Escolhas importantes. Não é a roupa que você comprou, não. Você já olhou para trás e disse assim, se eu pudesse voltar atrás na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente. Não é possível voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Não há nada que a gente pode fazer para mudar o passado. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, se não é possível voltar atrás, Deus me permite começar de novo. Não é bom recomeçar? Hein? Não é bom recomeçar? Começar de novo é ter a oportunidade de, a partir da experiência de vida que eu tive até aqui, dizer assim, eu agora vou viver uma vida nova. Eu agora vou viver uma vida diferente. Eu ouvi de um amigo pastor, um pastor que é uma referência no Brasil, ele disse o seguinte, ele disse que quando você erra uma vez, significa que você está fazendo coisa nova. Porque você errou porque você nunca tinha feito. Né? Então você errou, você não tinha experiência em fazer aquilo. Mas quando você insiste no erro é porque você é teimoso. Né? É porque você não quer mudar. É o inverso disso. Então é possível que a gente tome escolhas erradas querendo acertar. Mas nós não podemos permanecer no erro. A gente precisa fazer uma escolha excelente. E a escolha excelente é submeter a nossa vida ao governo de Deus. Amém, irmãos? A segunda coisa é que é interessante que Paulo vai falar de amor e ele começa a relativizar coisas que são muito importantes para nós. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu pegar os meus bens e distribuir entre os pobres, não ficar com nada, se não tiver amor, não é nada, é como sino, é como lata vazia. Se eu oferecer o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale de nada. Porque, na verdade, essa vida plena que Deus tem para nós, fundamentada em Jesus,
e está além das realizações. Paulo não está dizendo que não é bom profetizar, que não é bom ter conhecimento, não é bom ter fé, que não é bom fazer o bem. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo que o caminho excelente, que essa vida excelente está além das realizações. Está além do que eu consigo fazer com as minhas mãos. Está além do resultado da minha vida. Nós, muitas vezes, nos gastamos construindo monumentos. Sabe o que é um monumento? Petrópolis tem muitos, né? O monumento é uma lembrança de alguém que foi importante no passado. Mas o monumento por si mesmo não provoca nenhum efeito. Aliás, muitos dos nossos monumentos estão pichados, sujos. Você vai nas praças, estão sujos. Não dá para chegar perto dos monumentos porque estão sujos. Porque o monumento não me serve de nada, não me aproveita de nada. A única coisa que vale a pena na vida é aquilo que permanece vivo. E nós somos passageiros. Nós somos, por natureza, passageiros. As nossas realizações são, por natureza, passageiros. Mas há um estilo de vida que está acima das realizações, que está acima do que eu faço, acima dos projetos, acima de tudo isso. Há um estilo de vida que está focado em deixar, em fazer da minha história uma ponte para que outras pessoas vivam, para que meus filhos, para que a minha casa guarde no coração princípios que vão seguir adiante. Vocês têm acompanhado um pouco da minha trajetória aqui, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos um pouco da trajetória com meu pai e o processo de adoecimento dele, né? E outros aqui já passaram por isso, já enfrentaram o Alzheimer na sua casa, na sua família, né? E é impressionante como que, aos poucos, você vai percebendo aquela pessoa cheia de vida perdendo seu vigor. Você vai percebendo aquela pessoa cheia de vida perdendo a sua vivacidade. E você não reconhece mais a pessoa que está ali, não é? Quem vivencia isso na sua própria casa sabe. Meu pai estava aqui no domingo, eu comentava com o pastor Guto, né? Um olhar fixo no nada, né? Enquanto o culto acontecia, e a gente estava aqui na frente, não teve como não perceber isso. Um dia a gente vai. Um dia a gente vai. Não tem jeito. Mas quando a gente decide fazer da nossa história uma história relevante, as realizações também ficam para trás, mas aquilo que a gente dura para sempre. Quando eu olho para o meu pai, eu não o reconheço nessa condição, mas a história dele permanece viva no meu coração. Muito do que eu sou é uma continuação da história dele. Alguém me disse que é loucura ir para o campus de expansão, né? Mas disse, apoiando, né, Bimba? Eu aprendi isso com meu pai, que com Deus a gente pode ter fé e dar passos além da nossa força e além da nossa medida. Eu aprendi isso com ele. Eu vi muitas vezes meu pai cometer loucuras em Deus. E eu tenho por experiência própria de que quando você é louco em Deus, vale a pena. Dá certo. Então eu não tenho medo, porque eu conheço um louco em Deus que foi muito feliz ao longo de toda a sua vida. Entende? Então eu preciso buscar uma experiência de fé, uma experiência com Deus que está além das realizações, mas que se conecte com a minha essência, com um legado, com um propósito de vida, que vá além, que passe das dificuldades, dos momentos, do que o meu braço consegue fazer. O
o profeta, o Paulo continua. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Para dizer que não dá para dizer que eu vivo uma vida excelente se essa vida está medida só por realizações. Ela tem que estar inserida no meu estilo de vida. Entendeu? Não é no que eu faço, é no que eu sou. A verdade de Deus se revela nas coisas que eu faço, sim, claro que sim. Mas precisa ter eco com aquilo que eu sou. É por isso que Jesus reprovou severamente os fariseus, porque eles tinham um bom discurso e uma prática miserável. Eles tinham uma religião dos lábios muito eficaz, mas que não surtia efeito na vida deles nem de ninguém. A gente precisa buscar uma vida coerente, a gente precisa ser coerente. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, mas coerente a gente tem que ser. Se tem uma das coisas para mim que é muito difícil lidar é com incoerência. É uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Que no discurso é assim e na prática é assado. É muito difícil lidar com isso, porque na verdade você não sabe com quem você está lidando. Você não tem base para se estabelecer. E a vida excelente que Deus tem para nós é uma vida baseada em princípios. É uma vida que resplandece em cada decisão, nas pequenas e nas grandes. A gente está vendo algumas coisas assim muito loucas acontecendo no Brasil ultimamente, né? Eu acho que não é que acontece ultimamente, é porque a gente está vendo ultimamente, não é? Mas a gente tem das situações mais bizarras acontecendo no país. A sociedade, de repente, se mobiliza assim, estrondosamente para um episódio e não se mobiliza para outro. Não é? A sociedade que idolatra assassinos confessados e punidos e rechaça gente séria. Não é? A gente vive umas coisas que eu não vou perder meu tempo aqui, que está claro, mas de contradições assim claras, visíveis, não é? Em que a gente olha e parece mentira. Parece que a gente não está vivendo um mundo de verdade. Não dá, irmãos, não dá. O Brasil, nos últimos 15 anos, pregou a plenos pulmões que nós estávamos em pleno desenvolvimento e iríamos nos tornar um país de primeiro mundo, não é? E nós acreditamos nisso. Nós nos acreditamos nisso. E a maioria da população acreditou, investiu, se endividou, mas eu vou falar aqui com todo carinho, porque eu sou muito fã do Fusquinha. Um Fusquinha pode ter muito boa intenção em se tornar um Porsche, mas até que ele mude totalmente a sua estrutura, ele continua sendo um Fusquinha. Tem alguém que gosta de Fusca aqui? Eu participo do Clube do Fusca, né? Então, eu ainda não tenho um Fusca. Eu ainda vou ter, mas eu participo do Clube do Fusca. Estou lá inscrito no Clube do Fusca. Recebo Porsche lá. Meu sonho é comprar um Fusca 76. Né? É comprar um Fusca com minha idade e deixar ele assim. Eu ia fazer isso agora, mas não mudei de ideia. Né? Porque eu ainda preciso do carro para rodar mesmo. Não dá para ficar parado. Né? Não adianta, irmãos. Desculpa a palavra, mas a gente arrotar a espiritualidade se na prática a vida ainda não está parecida com isso. Não adianta a gente falar de ética se nas pequenas coisas a gente continua faltando com a ética. Não é? Se a oportunidade é que define as nossas ações, as nossas decisões e não os nossos princípios. Uma vida excelente é uma vida coerente, que vai se construindo ao longo do tempo, entendeu? Não existe resultado da noite para o dia.
É um processo, você vai somando uma parte à outra, você é coerente, você é fiel, você é honesto, você anda na justiça, você obedece a Deus, você é ensinável, você é obediente, você respeita a autoridade, você anda na justiça, você anda na luz, você não vive escondido, você vive uma vida de acordo com a palavra, então você vai colher os frutos da palavra. Não é? Agora tem gente querendo colher os frutos de uma vida com Deus sem andar com Deus, sem se relacionar com Deus, sem ter intimidade com Deus, sem exercitar a fé. Não vai ter vida excelente. Paulo diz até mais, Paulo diz assim, se nós não cremos na ressurreição, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes da terra. É horrível confessar uma fé e não vivê-la. Porque você engana você mesmo e engana um monte de gente que está ao seu redor. Então a gente precisa, de alguma maneira, buscar uma coerência de vida, onde a nossa vida não se estabelece por decisões estanques, momentâneas, que agora vai, né? Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Não, eu decido viver em Deus e construo uma vida a partir da graça de Deus que me foi revelada. E aí, ao longo dessa vida, Deus vai me dando direção, Deus me orienta, Deus me fortalece. Amém, irmãos? A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está buscando de Deus. A gente precisa ser verdadeiro com o que Deus tem para a nossa vida. E o último princípio que eu quero falar aqui, e que para mim, nos últimos anos, tem sido um princípio norteador, é que Paulo diz assim, em parte nós vemos, em parte nós profetizamos. Em parte nós conhecemos, mas vai chegar um tempo que nós conheceremos da mesma forma que somos conhecidos. E ele termina dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Agora eu cresci e deixei das coisas próprias de menino. Tem duas coisas tremendas aí. A primeira coisa é que se nós cremos que Deus existe, e cremos que Ele muda a nossa história, a gente precisa se dar conta de que a gente não sabe tudo de Deus. Você concorda comigo? Tem alguém aqui que acha que sabe tudo de Deus? Eu não sei. Porque Paulo diz, nós vemos em parte, como num espelho. E o espelho de Paulo, irmãos, está longe desse espelho nosso. Sabe quando você toma banho e o espelho fica cheio de vapor, embaçado, que você não consegue ver direito? É um pouquinho pior do que aquilo. O espelho de Paulo é um pouco pior. Ele diz assim, a gente vê como espelho, a gente vê parcialmente, ou seja, eu preciso ganhar essa condição e esse entendimento de que a minha visão é parcial. Tudo que você está vendo hoje é parcial. Você tem uma visão parcial de você mesmo, da sua própria história, de Deus, do seu futuro, e às vezes até do passado a gente tem uma visão parcial. Que se a gente parar para olhar esse passado, a gente vai descobrir coisas que a gente não tinha visto ainda. Isso traz humildade para a gente e disposição para mudar. A gente vive numa sociedade arrogante, que acha que sabe tudo, que prega que sabe tudo, que anuncia que sabe tudo. Somos os donos da verdade. E essa arrogância nos faz mal, porque a gente exclui o outro, a gente não presta atenção nos outros, a gente não tem disposição para ouvir, não tem disposição para aprender, e aí se dá mal. Porque vira uma ilha sagrada, onde só o que você diz, só o que você quer, os seus amigos só servem para reafirmar o que você pensa, se falar contrário não serve para ser amigo. Não é? Paulo diz o seguinte, nós vemos em parte, e assumir isso, irmãos, é libertador. Dizer que vê em parte significa assim, eu tenho muito para aprender, eu estou disposto a crescer, eu estou disposto a ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero aprender mais de Deus. Tem coisa nova para mim, eu estou sempre com uma expectativa nova em relação a Deus. Estou sempre, porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu aprendo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais diferente eu fico. Eu dizia quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, que eu não era o mesmo pastor que começou o ministério lá há quase 20 anos atrás. E eu já não sou o mesmo pastor que chegou aqui.
E vocês já testemunham essa mudança, né? Tem algumas pessoas que estão comigo, que me acompanham há mais tempo. Eu não sou a mesma pessoa que eles conheceram há 10 anos atrás. Graças a Deus. Fala comigo assim, graças a Deus. Graças a Deus. Porque quem está vivo muda, quem está vivo cresce, quem está vivo se transforma, quem está vivo revê suas opiniões, revê sua história, porque vemos em parte. E Paulo termina dizendo assim, quando eu era menino, eu pensava nas coisas próprias de menino. Mas como eu cheguei a ser grande, eu desisti das coisas de menino. O que Paulo está dizendo para a gente? Chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão de crescer. Chega uma hora que a gente tem que decidir o que nós vamos fazer com a nossa vida. Porque menino é levado. O pastor Augusto não está aqui para eu brincar com ele, né? A gente foi levar a ceia para as crianças. Menino é levado para lá, para cá. Menino precisa ser conduzido. Adulto toma a decisão e é responsável pela sua vida. Eu cresci e eu deixei das coisas próprias de menino. Até quando, irmãos? A nossa vida será culpa dos outros. Eu sou assim porque minha mãe não me ajudou. Eu sou assim porque meu pai não me deu o apoio que eu precisava. Eu sou assim porque a igreja é muito falha. O pastor nunca veio aqui, nunca falou comigo. Eu sou assim porque, você sabe, né? Não consigo. A culpa é sempre dos outros. A gente não precisa de culpa, a gente precisa assumir a responsabilidade e dizer assim, eu não vou esperar que ninguém resolva a minha vida, eu vou resolver em Deus. Eu vou buscar em Deus a revelação, o discernimento para viver o propósito dele na minha vida. Eu serei uma família abençoada em Deus, eu serei um homem abençoado de Deus, uma mulher abençoada de Deus. Eu não vou esperar circunstâncias perfeitas, eu vou viver um caminho excelente. Entendeu? E aí Paulo diz assim, permanecem a fé, a esperança e o amor. A vida que Deus tem para nós precisa ser uma vida de fé. Você tem fé em Deus? Quantos têm fé em Deus aqui? Você tem fé que Deus está prestando atenção na sua vida? Tem? Que Deus se importa com você? Amém? Então, se Deus se importa com a gente, tem esperança, não é verdade? Tem esperança. E a nossa fé é maior do que a esperança. E a nossa esperança não morre, porque a gente crê em ressurreição. E quem crê em ressurreição tem esperança o tempo inteiro. E o amor, que não é sentimento, mas é estilo de vida. É um caminho excelente. É uma vida entregue nas mãos daquele que me amou primeiro. Eu queria te convidar a ficar em pé. A gente está fechando essa série. E a gente falou sobre várias coisas aqui. A gente falou sobre cultivar alegria. A gente falou sobre foco, prioridades. E a gente termina voltando para a essência. A vida que Deus tem para nós é uma vida onde Deus é tudo em todos. Onde a vida de Deus interfere na nossa vida. Nós passamos muito tempo da nossa vida. Eu queria que a gente cantasse, eu vou deixar na cruz. A gente passou muito tempo da nossa vida esperando que Deus validasse o nosso estilo de vida. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso. Esperando que Deus abençoasse as minhas decisões. Esperando que Deus respaldasse as minhas escolhas. Até o dia que eu entendi que Deus escolhe melhor do que eu. E ao invés de esperar que Deus valide as minhas decisões, eu passei a perguntar para Deus qual era a decisão dele a respeito de mim. Eu passei a perguntar para Deus qual era o plano dele a respeito da minha vida. E Deus fala, e Deus se revela, e Deus se manifesta.
Eu confesso a vocês que eu parei de perder tempo. Enquanto eu não tenho clareza do objetivo de Deus para a minha vida, eu não avanço, porque eu não tenho tempo para perder, eu tenho uma vida só para viver. Eu tenho uma vida só para viver. Qual é a agenda de Deus para você hoje? O que Deus está propondo para você hoje? Se você precisa colocar sua vida no altar, para que de alguma maneira Deus te redirecione, enquanto nós cantarmos essa música, queria te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar e dissesse: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Coloque sua vida nas mãos de Deus e deixe Deus transformar aquilo que só Ele pode transformar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você pode vir ao altar. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.